Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa videoaula falaremos sobre aspiração terapêutica. Você conhece o que é uma aspiração terapêutica? Quais são as principais indicações? Como realizar? Tudo isso você encontra nessa videoaula. Então, se você se interessa pelo assunto, não se esquece, deixe aí embaixo seu like, também compartilhe esse conteúdo com os seus colegas e se inscreve aqui no canal. Então é isso, bora pro vídeo. Ok, beleza, vamos começar aqui falando sobre aspiração terapêutica. O que é isso? É um procedimento utilizado para retirar secreções do trato respiratório superior ou inferior através de sucção por uma sonda. Então, essa aspiração terapêutica, ela pode ser feita de forma nasotraqueal, ela pode ser feita de forma orotraqueal, ou ela pode ser feita diretamente na via aérea artificial, diretamente ali no tubo endotraqueal, tá? No traqueóstomo também você pode realizar esse procedimento. Então, nada mais é do que você introduzir uma sonda num campo totalmente estéril, então, introduzir uma sonda na via do paciente, na tentativa de remover as secreções. Quais são os principais objetivos dessa aspiração? Manter as vias aéreas livres, então, essa via está, né, com secreção presente, então, a partir do momento que você remove essa secreção, você limpa, faz uma limpeza dessa via aérea, e é por isso que a aspiração faz parte ali, né, como uma terapia para remoção de secreção, retira secreções do trato respiratório sem traumatismo ou com o mínimo possível de trauma. Lembre que a escolha da técnica para remover secreção sempre tem que ser uma técnica de maior eficácia, com menor dano possível, e prevenir e tratar infecções respiratórias. Além disso, como eu falei, a aspiração ela pode ser oro e nasofaríngea, então você introduz a sonda no nariz do paciente e vai até a faringe, né? Então vai até a orofaringe. A nasofaríngea, então eu introduzo essa sonda no nariz do paciente e vou até ali a nasofaringe. Ela pode ser orotraqueal, ela pode ser nasotraqueal. Então, na orotraqueal, introduzo a sonda na boca do paciente e levo essa sonda até a traqueia, e na nasotraqueal, introduzo a sonda no nariz do paciente e a levo até a traqueia. A outra possibilidade é a aspiração diretamente do tubo orotraqueal ou do traqueóstomo, né? Se esse paciente estiver utilizando alguma via aérea artificial. Em relação aos marcadores, sempre a aspiração ela deve ser baseada em marcadores funcionais, em critérios, em indicadores. E aqui eu tenho uma lista com alguns indicadores. A ausculta pulmonar, principalmente uma ausculta pulmonar com roncos ou crepitações, aumento do trabalho respiratório que esteja associado com o componente secretivo, queda da saturação da PaO2, que também tem a relação com o componente secretivo, curva fluxo-volume com padrão denteado ou serrilhado, secreção visível no tubo, tá? Então ela já está no exterior, aumento da resistência das vias aéreas, então você pode calcular isso lá no ventilador mecânico, né? Para entender se a resistência, se a dificuldade para o ar passar pelas vias aéreas está aumentada. Esse aumento pode estar associado com a presença de secreção, aumento da pressão de pico e redução do volume corrente. Aumento da pressão de pico, se o paciente estiver no modo VCV, redução do volume corrente, se o paciente estiver no modo PCV. Então, esses aqui são alguns marcadores. Normalmente, a presença de 3 marcadores indicam a realização da aspiração. Aqui nessa imagem, temos exatamente uma curva de fluxo. Observe onde está amarelinho aqui, ó, é a inspiração, onde está azul é a expiração. E veja que na expiração existe, né, um serrilhar, existe uma linha que sai
né? Ela deixa de ser linha e passa a ser algo mais denteado, mais serrilhado. Então, aqui você tem um exemplo. O que está acontecendo aqui, ele está entrando em contato com a secreção, fazendo uma vibração nessa secreção e graficamente fica exatamente dessa forma, né? Nesse padrão mais denteado, nesse padrão mais serrilhado. Além disso, os métodos de aspiração, existe o sistema aberto de aspiração e o sistema fechado de aspiração. Quando falamos do sistema fechado, utilizamos um dispositivo como esse aqui. Observe que ele é diretamente conectado no paciente, né? Então, nesse Tzinho que tem aqui no final do dispositivo, um lado fica com a sonda, o outro lado vai conectar aqui o ventilador mecânico e no outro lado é o tubo do paciente. Então, nesse sistema, você não precisa desconectar o paciente do ventilador para introduzir a sonda. A sonda já está aqui dentro, já está em contato, né, em direção ao tubo do paciente, então é só introduzir essa sonda sem precisar desconectar, sem precisar tirar esse paciente da ventilação mecânica, tá bom? Quando usar o sistema fechado, então a maioria dos trabalhos que comparam sistema aberto com fechado não mostram nenhuma superioridade do sistema fechado em relação ao aberto, e o que você toma e usa como critério para indicar o sistema fechado de aspiração é a presença de hipoxemia refratária, aquele paciente que usa níveis elevados de PIP, altas FiO2, ou aqueles pacientes que possuem infecção respiratória, ou melhor dizendo, algum tipo de risco de contaminação respiratória, como tivemos aí algum tempo atrás a COVID, o paciente com tuberculose também, que tem ali um certo isolamento respiratório, tem indicação do sistema fechado de aspiração. Como falei, a diferença em relação ao sistema fechado e aberto, os artigos, as revisões sistemáticas, meta-análises não mostram uma diferença tão significativa, então leva muito em conta a gravidade do paciente, que são aqueles fatores, né, que vimos anteriormente, a experiência do profissional, se você sabe manejar o sistema fechado, né, ou realizar o aberto, apesar dos dois serem super simples e fáceis de realizar, e a rotina do serviço. Se no seu serviço tem disponível o fechado e se esse uso é rotineiro, né, tem para todos os pacientes ou só para os pacientes selecionados. Então é isso, gente. Falamos aqui sobre aspiração terapêutica, conceituamos, vimos os tipos de aspiração, também quais são os marcadores que você deve utilizar para indicar essa aspiração e a diferença entre o sistema aberto e fechado de aspiração. Se você gostou dessa videoaula, não se esquece, deixa aí embaixo seu like, também compartilhe esse conteúdo com os seus colegas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos nesse canal. Então é isso, até o próximo vídeo.